Olá, mulheres! Eu sou a Fabiana Teles. Sejam bem-vindas. Boa noite. Vamos aproveitar esse louvor do Fernandinho, Nada Além do Sangue. Tem tudo a ver com esse tema dessa live de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. As cadeias da religião. E esse louvor, ele está falando, eu sou livre. Ai, eu até fiz questão de começar a live com esse filtro, mulher livre, porque é isso que nós somos. É isso. Sejam bem-vindos, vão entrando, mulheres, sejam bem-vindas. Esse horário, normalmente, né, o pessoal tá saindo do trabalho, tá encerrando as atividades. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Olá! Nada além do sangue de Jesus nos faz livre, né? Boa noite! Estamos aí desfrutando esse louvor. E já vamos começar a falar sobre as cadeias da religião. Algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esse hino é muito lindo, gente. Eu gosto demais dele. Bom, mas já que vocês estão aí animadíssimas nesta noite, sejam bem-vindas, mulheres. Eu sou a Fabiana Teles, uma mulher livre, e eu sou doula de mulheres poderosas. Então, você que tá aí, uma mulher poderosa, que quer ser feliz e realizada nas 7 áreas da vida: área emocional, mental, área espiritual, área profissional, financeira, na sua área física. Hoje eu fiz um post ali falando, né? Ontem e hoje nós estamos falando aí da área física. Algumas, né? A gente sempre procura trazer informações, curiosidades a respeito das áreas da vida. E tudo voltado para a palavra de Deus, para a Bíblia, né, mulheres? Então, vamos começar com esse tema hoje. Sejam bem-vindas todas vocês. Vamos lá. Eu vou mandar aqui, mulheres, aviõezinhos para as minhas amigas. A gente clica nesse aviãozinho ali e daí a mulherada começa... Ah, eu tô querendo mandar aviãozinho para a Giane, sendo que a Giane tá aqui na live já. Eu vou mandar aviãozinho para as minhas amigas entrarem na live, porque esse é um horário diferente que eu tô fazendo live. Eu nunca fiz live nesse horário aqui no canal. E como eu vou começar as aulas no dia 8 de fevereiro, eu já vou começar a estudar a faculdade de psicologia, né? E começam as minhas aulas na parte da manhã, então eu não vou poder fazer live mais de manhã. Então, eu já tô querendo acostumar vocês aqui a ter as lives às 6 horas na segunda-feira. Tá bom, mulheres? Então, sejam muito bem-vindas e nós vamos começar aqui com o tema. Vamos começar a conversar, porque senão quem já tá aqui não tem muita paciência de ficar no blá blá blá, né? Então, eu já vou começar esse tema pra gente... Eu até coloquei esse filtro de mulher livre. Vocês estão ouvindo bem? Faz um belezinha aí pra mim. Dá dando pra ouvir bem? Porque tá tudo diferente pra mim aqui. A luz tá diferente, né? Que é o horário. Então, no horário da manhã eu pego uma luz melhor da minha janela. Enfim, tô adaptando aqui pra fazer live com vocês esse horário. Tá joia? Tá bom? Obrigada, Cláudia, por dar um retorno. Muito obrigada. Então, qual que é o tema hoje? Cadeias da religião.
vou começar contando uma história para vocês. Como que era, né? Eu vou contar assim uma experiência minha. Eu falo assim que eu nasci em lar cristão. Eu tava formulando aqui esse conteúdo para trazer para vocês e eu pensei assim, eu nasci em lar cristão, né? Porque cristão é aquele que acredita em Jesus Cristo, como seu único Salvador. Acredita que Jesus veio e salvou o mundo, que o sangue dele, assim como estava nesse louvor, dizendo nesse louvor, né? Nada além do sangue de Jesus me purificou, né? Então, crendo nessas coisas, eu sou cristã. E eu nasci num lar cristão, onde eu fui aprendendo as coisas de Deus, de Jesus, enfim. Porém, nós não tínhamos muito conhecimento. Então aí eu quero... Oi, tudo bem, lindona? Sejam bem-vindas. Então eu quero perguntar para vocês aqui, agora chegou mais da minha época aqui... A Heidi, a Eliane, eu quero perguntar para vocês, mulheres que estão aqui, se na época de vocês, os seus pais, avós, familiares que eram cristãos, tinham crucifixo, cristão católico, né? Porque eu estou falando de religião, religiosidade. Então, católico, crente, evangélico, gospel, sei lá o que, vamos falar de tudo um pouco hoje. Religião, né? Eu quero saber se alguém aqui ou já foi, ou na casa de vocês, ou dos avós, ou das mães, tinha pendurado no quarto dos pais, na cama, lá na cabeceira da cama do quarto dos pais de vocês, ou dos avós, tinha um crucifixo. Era como se, na época, para quem era católico, era como se fosse um quadro da moda, sei lá, algo assim. E tinha vários, era um crucifixo de madeira, com várias bolinhas, assim, que era como se fosse a representação do terço. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, conhece o terço, o rosário, também chamamos de rosário, que é dos católicos, né? Na igreja católica, quem frequenta a igreja católica normalmente tem um rosário, que é tipo uma correntinha cheia de bolinhas, assim, e tem uma cruz. Não sei se... Ah lá, a Heidi... Os teus não tinham? Ah, não tinham crucifixo. Os teus não tinham, entendi. Então, na minha família, né, todo mundo tinha, assim, na casa praticamente de todas as tias, tinha um crucifixo pregado na parede. E ele era, na casa dos pais do marido da Eliane tem. Olha que interessante. É um crucifixo, ele era colocado, pregado, na época era muito simples, né? As coisas, sei lá, 40 anos atrás, era pregado com preguinho lá e ele formava assim como se fosse um triângulo invertido e a cruz embaixo. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu cresci, nós tínhamos um crucifixo, mas não frequentava a igreja católica. Ah, entendi, Cláudia. Então, o crucifixo, escapulário, né? Tem hoje em dia, os mais modernos usam correntinha de escapulário com santinho e tal. Eu tô contando isso porque é pra gente entrar aqui num assunto de religiosidade. Por que eu falei essa questão do crucifixo na parede? Porque quando eu era criança, eu lembro que eu ia limpar o quarto da minha mãe, organizar as coisas, e quando tinha aquele crucifixo, eu tinha até medo de pegar. Era algo assim era tanta religiosidade, né? E aí eu tinha até medo de pegar naquilo. Aí outro exemplo para vocês. A Bíblia. Não sei aqui quem
que tinha... Oi, Virgínia, que legal que você tá aí, lindona. Que bom te ver. Quem aqui, me fala aí, dá um sinal de vida aí. Tinha em casa a Bíblia aberta, isso é mais coisa de católico também, gente. Eu não tô aqui falando mal de católico, eu estou falando de costumes religiosos que nos aprisionam, tá? Quem tinha a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Na minha casa também tinha isso, quando eu era criança, eu lembro. E eu lembro que eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu ia na missa, né? E eu tinha a Bíblia aberta, eu ganhei uma Bíblia de primeira comunhão, eu ganhei uma Bíblia e eu deixava a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas sabe quando que eu li aquilo? Né? Quando eu tava no maior desespero na minha vida, que eu ia ler aquilo. Ou então, na tua também tinha. Ou então, nossa, agora me ocorreu uma coisa aqui. Vou perguntar para vocês aqui. Quem de vocês aqui tinha medo de ler a Bíblia? Vamos ver se alguém mais aqui tinha medo. Era para proteger isso, Virgínia. Nossa, como esse filtro tá combinando com a live hoje mesmo, né? A Bíblia não podia nem pôr a mão. Olha que interessante, gente. Hein, Eliane? Olha o que eu fiz, Eliane. Essa é para você, ó. A Bíblia não podia nem pôr a mão no nosso tempo, gente. Aí, ó, eu acho que eu vou até deixar assim, eu vou fazer uma foto assim, ó. No meu tempo, a Bíblia também a gente não podia nem pegar. E olha hoje o que a gente faz. Eu rabisco a Bíblia, porque eu leio mesmo e eu quero entender o que está escrito lá na Bíblia. Tinha medo de ler, tinha medo de ler Apocalipse, mas até hoje tem gente que tem medo, Cláudia, de ler Apocalipse. Mas eu vou contar para vocês que eu tinha medo de ler a Bíblia. Porque eu não sei, alguma vez, né? Eu acho que o capeta soprou na minha orelha. Alguém falou pra mim que se lesse a Bíblia toda, ficava louco, né? Eram costumes dos antigos. Falar que se lesse a Bíblia toda, ficava louco, que era perigoso ler a Bíblia, coisas... E a gente era para deixar no Salmo 91, que era como se fosse uma simpatia. O Salmo 91 aberto ia proteger a casa. Mas da onde, gente? Né? Se eu não ler e não praticar aquilo que está ali na Bíblia, nada vai servir. A palavra, ela é viva e eficaz. A partir do momento que eu vou proferir ela com a minha boca e eu vou declarar com a minha boca, e a partir do momento que sou carne aqui e vou praticar aquilo que está ali na palavra. Senão isso aqui não passa de um livro. Fechadinho assim, ó, é bonitinho até, tá detonado esse aqui porque eu uso, mas é bonitinho para deixar na estante, né, gente? A Virgínia ainda tem dificuldade para arriscar a Bíblia. A Virgínia, para com isso, mulher, seja livre, eu te libero em nome de Jesus. Tá bom? Pare com isso. Pega uma Bíblia, compra uma Bíblia da linguagem atual, baratinha lá, e vai rabiscar, se você sentir liberdade também, né? De fazer isso. Não fique aprisionada na questão do respeito, porque a palavra de Deus, você respeita a palavra de Deus a partir do momento que você pratica ela e que você declara, né, ela e pratica nas situações diárias da sua vida. Certo, mulheres? Concordam com isso? Faça um belezinha aí, ou se não concorda, vamos conversar, né? Então, eu quero compartilhar com vocês essa questão, que eu antigamente, e olha só, olha como são as coisas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é uma espada, né, afiada. E quando nós abrimos a palavra, hoje, eu que tenho mais entendimento do quando eu era criança e menina, que eu fazia lá minhas catequeses, meus negócios na igreja católica, que eu aprendia a religião, né?
eu tinha medo de ler a Bíblia. Hoje, quando eu leio a Bíblia, a palavra parece que salta para mim. E eu começo a ter entendimento daquilo que eu tô lendo. Eu começo a ter... parece que eu tenho vida naquilo que eu tô lendo, né? Então, para você ver como que são as coisas. Antigamente eu não lia. Então, existe... Vamos dizer assim, ó. Vamos clarear aqui nossa mente. Existe, sim, o lado maligno das coisas. Existe bem e mal. A Bíblia fala, a própria palavra fala em Deuteronômio. Existem o bom e o mal. Você vai fazer a sua escolha, você vai se posicionar. Então, escolha a vida, né? Existe a vida e a morte, então escolha a vida. Então, o que a palavra de Deus é? O que a Bíblia é? São palavras de vida para nós. São livros históricos, são livros proféticos, que eu amo, são livros, poesias, né? Os salmos são livros poéticos. Então, serve para isso, para nós lermos e aprendermos mais com aquela palavra. E então, o que eu quero trazer para vocês que aconteceu comigo? Eu comecei a estudar, né, e comecei a aprender algumas coisas. Mas aí agora, como eu contei uma historinha basiquinha ali para vocês, pra gente fazer essa nossa interação no começo aqui. E agora, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero pedir assim para vocês pensarem comigo numa prisão. Vamos fazer outro exercício agora aqui. A gente lembrou da infância, a gente lembrou de como que eram as questões da Bíblia na nossa casa, o dos crucifixos, tá bom? Agora eu vou trazer vocês para outra realidade aqui. Vem comigo. Vamos imaginar, eu peguei aqui dois exemplos de prisão. Alguém já assistiu aí aquele filme Carandiru? Que a gente vê lá Nossa, é muito antigo esse filme Carandiru, que aparece lá aquelas cenas fortes de cadeia, é muito, muito horrível até, eu acho horrível esse filme, assim, mas ele mostra muito as verdades, né, o que acontece dentro da cadeia, os horrores que acontece dentro de uma cadeia, né, dentro de uma prisão. Então, não sei se vocês já assistiram. Vou dar um outro exemplo também. Tem um filme que se chama A Espera de um Milagre. Esse filme, A Espera de um Milagre, não sei se alguém lembra, que era um ator negro que ele fez um papel de que ele fazia milagres. Ele orava, impunha as mãos e ele curava, ele tinha o poder de curar as pessoas. E ele foi pego e foi preso indevidamente porque pegaram ele com duas menininhas mortas. E na realidade, no final do filme, ele era inocente, não foi ele que matou as menininhas, ele estava tentando ressuscitar as menininhas através da oração. Então, é um filme muito lindo. Então, são dois filmes que falam sobre prisão, né? Tem um que mostra o horror que é as cadeias. Então, seria legal, não sei se vocês conseguem interagir comigo, dizer se vocês lembram desse filme Carandiru e desse filme A Espera de um Milagre. São dois filmes que retratam situações de cadeias. Por que eu trago isso para vocês? Para a gente tentar entrar assim, nesse ambiente de prisão, de cadeia, de horror, né? É um ambiente de horror. E eu trago isso pra gente pensar assim, quando a gente tá preso, quando o cara, né, tava lá na cadeia preso, alguém que está numa prisão, essa pessoa, ela fica limitada. Ela não pode fazer as coisas. Não pode fazer nada, não pode visitar ninguém, não pode sair, não pode fazer, não tem liberdade, né? Ela não é livre, essa pessoa não é livre. Não, além de não ser livre, vive num ambiente de opressão, né? Se a gente for lembrar das cenas fortes do Carandiru lá, eles vivem um ambiente de opressão, de guerra mesmo. Então, a pessoa, e sem contar que quando a pessoa está presa, aprisionada, que quando ela está lá cumprindo a pena, independente, né? No caso, às vezes a pessoa nem é culpada e tá na cadeia. Existem casos assim, né?
Então, a pessoa, independente se ela é culpada, se ela não, a pessoa que está na cadeia, quando ela sai, quando ela cumpriu a sua pena, ela cumpriu aquela pena, tá? Ela pagou o preço por aquele crime, erro cometido. Quando essa pessoa sai, mesmo que ela já tenha pago todo o preço, né? Essa pessoa, ela vai ficar marcada, porque vai ter no registro dela que ela foi aprisionada, que ela teve situações, né, de cárcere, né, ficou encarcerado. E essa pessoa fica com marcas pro resto da vida. Não tem como apagar aquilo da vida dela. Por que eu tô falando isso? Esse exemplo bem forte para você. Para a gente pensar, agora, vamos pensar na nossa realidade. Eu vou pensar na minha realidade e eu quero que você pense na sua realidade. E se pergunte quais prisões você ainda vive. É um momento agora de reflexão, bem sério assim. Quais prisões você ainda está vivendo? Que tipo de aprisionamento você ainda está vivendo? Porque existem, mulheres, muitas prisões sutis que nós mesmas nos colocamos. Como, por exemplo, padrões de beleza, né? Hoje eu entrei aqui para fazer essa live e eu não passei nenhuma maquiagem na minha cara hoje. E eu falei assim, putz, eu não vou passar maquiagem na cara hoje, eu vou fazer a live. Daí eu peguei e resolvi colocar, vi que tava muito feia a minha pele, cheia de mancha, ó. Deixa eu ver aqui. Tá cheia de mancha a minha pele e eu não passei nada. Eu falei assim, eu vou entrar com esse filtro aqui que dá uma disfarçada, que eu tenho uma pinta, uma mancha bem na testa. Assim, é muito sutil e muito leve, mas é um tipo de prisão. Eu posso aparecer aqui livre, sem filtro? Eu posso. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui colocar um outro filtro. Ou colocar zero filtro. Eu não sei se eu vou conseguir mudar o filtro aqui. Mas enfim, né, eu queria dar esses exemplos para vocês pensarem aí. Que tipo... Oi, Nicinha, tudo bem? Que saudade, preciso ir visitar você. Nós estamos falando aqui hoje sobre as cadeias da religião, né? Daí eu trouxe alguns exemplos já para as mulheres aqui. E eu tô perguntando agora se, de repente, você, né, ou alguma dessas mulheres aqui, consegue identificar ainda quais prisões, quais cadeias sutis que nós nos colocamos algumas vezes. Por quê? E aí, quais os exemplos de cadeias que eu estou dando aqui? Padrões de beleza são cadeias. Religião, religiosidade são cadeias que nós nos colocamos. Só que eu convido você para observar isso. Às vezes, alguns padrões de relacionamento que nós nos colocamos, que nos colocam em cadeias. Preste atenção nisso. Por que eu trago esse tema para vocês aqui? Seja bem-vinda, Ju. Nós estamos falando sobre alguns tipos de cadeias que nós, principalmente nós mulheres, acabamos nos colocando. Muitas. Então, é um alerta para nós começarmos a pensar quais cadeias nós estamos nos colocando, quais prisões nós mesmas nos colocamos. Prisões das relações, que tipo de prisão nos padrões de beleza, nós falamos aqui, que tipo de prisão nas religiões, prisão da religiosidade, gente, essa é a pior, essa é que eu mais fico, sabe, enfurecida. A prisão da religiosidade, coisas que te aprisionam. Comece a observar, porque assim, a palavra de Deus, lá no livro de Josué, eu tenho lido o livro de Josué, eu gosto muito, é um livro histórico, conta muito da história ali. Teve um momento
lá no livro, pegue sua Bíblia, mulher. Mulher poderosa anda com a espada. Mulher livre, ó, também anda com a espada, porque aqui, ó, a palavra de Deus nos liberta, mulheres. O conhecimento da palavra de Deus faz você uma mulher livre, tá bom? Eu quero que você pegue, então, a sua Bíblia. Te convido gentilmente a pegar a sua Bíblia lá no capítulo 5 de Josué, aonde diz assim, Josué estava em meio às conquistas da cidade de Jericó. Ele estava conquistando muitas cidades. Mais à frente, eu estava lendo hoje, conta que Josué conquistou mais de 31, ele conseguiu vencer mais de 31 reinados. Imagine, reinados, ele conseguiu vencer, ele conseguiu superar todas essas guerras com as estratégias do alto, com as estratégias de Deus, as estratégias que o Senhor não se cansa de dar para nós. A Bíblia fala, mulheres, que Deus, ele não para de nos dar estratégias. Deus não para. Ele sempre está dando. E se você for ler o livro de Josué, é incrível a quantidade de estratégias diferenciadas que o Senhor dá para ele vencer, conquistar toda a terra. Então você, mulher poderosa, que está aí, que quer renascer, essa mulher poderosa que você já é, uma mulher livre, você se aproprie das estratégias que Deus te dá. Cada dia ele te dá uma estratégia diferente, uma não, muito mais que uma. Se aproprie do que está aqui na palavra que você vai ver. Estratégia para você falar com seu marido, estratégia para você falar com um cliente, estratégias para você falar com seu filho. Para isso, você tem que ter a espiritualidade ativada, mulher. Ativa a sua conexão verdadeira com o alto, com o céu. É uma conexão aqui, ó, vertical. Não é uma conexão horizontal. Você vai se conectar com pessoas horizontalmente, sim. Mas você sabia que você pode se conectar verticalmente também com as pessoas? Porque se você está conectada no Espírito de Deus e a outra pessoa com a qual você se conecta também está conectada com o Espírito de Deus, não é mesmo, Raide, Juliane? Se essa conexão, vocês vão fluir e tudo vai acontecendo e vai sendo transformada. Então, se conecte com as verdades do alto e assim vai fluir a sua vida. E Deus vai te dar estratégia para você vencer tudo. Marquesa, seja bem-vinda! Ai, que linda! Que bom! Ouça então que aqui, ó, tem muita estratégia, mulher, estratégia do alto para você. Tô até me empolgada, até chutei aqui meu tripé. De tão empolgada que eu fiquei agora. Que linda! Então, eu quero que você pegue lá sua Bíblia, no capítulo 5 de Josué, lá no 13, diz assim. Josué, estando perto de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem. Olha que interessante. Esse homem estava em pé, empunhando uma espada. É um livro histórico, gente, é uma história. Agora você que é uma mulher poderosa, livre, criativa, usa sua mentalidade e começa a imaginar. Aproximou-se dele esse homem e aí Josué perguntou, né? Você é por nós ou por nossos inimigos? Então, como eu estava contando para vocês, toda a história, né? Josué Deus vem dando estratégias para ele vencer todas as guerras, todas as batalhas, todos os inimigos. E nisso ele tem uma visão. Veja, ele tem uma visão. Você vai ter visões. Ativa a sua espiritualidade. Você vai começar a ter visões estratégicas. Você vai ter visão dos teus projetos, você vai ter visão das tuas conquistas. Se aproprie disso. Mas presta atenção. Se você é uma mulher livre, o que você vai fazer? Você vai se submeter ao quê? Às prisões dos padrões que eu estava falando agora há pouco?
às prisões da religião? Você vai se submeter às prisões dos padrões de beleza? Você vai se submeter às prisões dos relacionamentos doentios e tóxicos? Agora essa, meu Deus. Deus tirou, arrancou aqui, ó, da minha boca isso aqui. Ah, Senhor, obrigada por esse tempo, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor me usa, o Senhor fala comigo, Pai. O Senhor junta essas mulheres, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor junta essas mulheres, o Senhor reúne essas mulheres, o Senhor nos faz livre, Pai. O Senhor nos faz livre. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, Pai. Mulheres, que lindas, que lindas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Marquesa, se controla aí, mulher. Se controla. Ai, ai. Porque vai vir muito mais neste fim de tarde, neste início de noite para você, Marquesa linda. Então, mulheres, Mirtes, seja bem-vinda. Gente, a Mirtes, ela é nossa mentora na área de finanças. Ela vai participar com a gente amanhã, vai dar uma aula incrível no workshop Espiritualidade Ativada. Eu até esqueci de falar para vocês que no dia 19 de fevereiro vai ter uma oficina gratuita incrível para falar sobre por que pensamos o que pensamos. E no dia 22 começa a nossa nova turma, uma turma nova do Espiritualidade Ativada, 22 de fevereiro, tá? Eu vou continuando aqui pra gente não perder a linha de raciocínio, tá bom, mulheres? Então vamos lá. O que eu quero dizer? Nós estávamos falando assim, ó, pessoal que tá entrando agora, tá? Nós estávamos falando sobre as cadeias da religiosidade. Eu dei alguns exemplos ali, falei para vocês, né, de algumas, contei algumas histórias da infância. Nós trouxemos ali 2 exemplos de filmes, onde falei do Carandiru, dos horrores lá da prisão, para vocês mentalizarem, imaginar na cabeça de vocês o que é uma prisão, uma cadeia horrorosa, né? Como que é feio, o que acontece dentro da cadeia, as pessoas ficam limitadas, sofrem opressão, né, as pessoas ficam marcadas, né? As cadeias fazem isso, elas marcam, elas destroem as emoções, é muito difícil, não deveria ser assim, né? Mas é isso que acontece. E eu falei também do filme, né, A Espera de um Milagre, onde as pessoas, às vezes tem pessoas que são aprisionadas sem ter culpa nenhuma, sem ter cometido nenhum delito, ou, né, as injustiças que acontecem. E eu trouxe aqui para nós prestarmos atenção para nós discernirmos as prisões sutis que nós, porventura, nos colocamos. Porque é importante a gente prestar atenção. E quais prisões nós temos nos colocado. E ali eu falei para nós discernirmos. Quando eu trago aqui para o discernimento, eu trago a palavra de Deus para você prestar atenção e discernir. E aí eu dou um exemplo para você aqui dessa visão que Josué teve. Josué estava em meio a uma guerra, gente. Imagine a situação. Josué em meio a uma guerra, e é matança de lá e matança de cá, e conquistando terras e conquistando, né, se apossando de terras onde o Senhor já tinha falado para ele: seja forte e corajoso. O Senhor fala para você, mulher: seja forte e corajosa, não desanime, eu estou com você. O Senhor fala isso. Então, o Senhor falava com Josué. E de repente Josué teve uma visão. Josué teve uma visão de um homem, só que ele teve discernimento. É isso que eu falo para você. Ative o discernimento do alto, do Espírito. Ative o Espírito Santo que habita em você e tenha discernimento e pergunte. Então Josué teve aquela visão do homem com uma espada e Josué perguntou. Ele falou assim: você é do bem ou do mal? Né? Você é por nós ou é por nossos inimigos? Ele pergunta. E aí esse homem diz: eu sou do exército do Senhor. Então ele fala assim: olha, eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor.
Então, queridas, o que eu falo para vocês? O comandante do exército do Senhor é o Espírito Santo que habita em você. A partir do momento que você entende que Jesus nos fez livre, porque ele nos lavou com o seu sangue, o seu sangue nos purificou, a obra da cruz me faz livre, faz você livre também. Então, você precisa somente ter discernimento e sair deste movimento de manada. Entenda, porque o movimento de manada aprisiona, é aquela boiada, tudo indo para o mesmo lugar, entende? Então presta atenção, tenha discernimento, faça, Josué, a hora que ele teve discernimento, que ele perguntou, ele discerniu, ele perguntou para o Espírito Santo, ele falou, quem é você? Você é do bem ou é do mal? Você é por nós ou é por nossos inimigos? E o anjo do Senhor falou para ele, eu sou do bem, eu sou comandante do exército do Senhor. E ali o comandante, ele deu, quando Josué faz, é isso que eu quero passar para vocês, mulheres. Quando Josué se prostrou diante desse homem, que ele disse que era comandante do exército do Senhor, eu digo para você, mulher, se prostre diante da voz do Espírito Santo, né? Se posiciona, tenha discernimento, que você possa ter discernimento na sua vida e tudo que você for fazer, pergunte para o Espírito Santo. Pergunte, Espírito Santo, eu quero fazer isso, né? Você concorda, é correto, é justo isso, né? Preste atenção se há algo que te aprisiona. Saia, se liberte das cadeias. E agora eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, eu vou contar um exemplo aqui. Quando nós falamos assim, das cadeias, eu dei o exemplo para vocês das cadeias. A cadeia, ela deixa você limitado, né? As prisões, você não pode receber visita, nem sair para visitar, não tem telefone, não tem liberdade de horário, não tem, né? Acontece tudo isso. Você vive uma opressão e você fica marcado, né? As cadeias, elas deixam marcas em nós. E aí, aqui eu me refiro a que tipo de cadeia? Os padrões, as cadeias da religiosidade, esse tipo de cadeia. As cadeias deixam marcas nas nossas finanças. As cadeias deixam marcas na nossa mente, nas nossas emoções. As cadeias, elas deixam marca na nossa vida, em todas as áreas. Então, preste atenção em quais cadeias você ainda está. Porque eu vou te falar uma coisa, o Senhor já liberou a chave, né? A palavra de Deus fala que Jesus, ele está com as chaves, ele já abriu as cadeias para nós. Então, saia, entenda assim, se você estava numa jaulinha, numa cadeia, entenda que a porta está aberta. Você só precisa fazer um movimento e sair. Entenda. E qual é esse movimento? É essa mudança de mentalidade que está na palavra de Romanos 12:2. E agora eu venho compartilhar aqui com você. Olha que coisa mágica, maravilhosa. E aí eu volto para contar uma outra experiência. Oi, Lu, que bom que você tá aí. Bem-vinda. E aí eu volto para contar uma experiência para vocês que diz assim, né? Lá em Romanos 12:2 fala sobre mudarmos a mentalidade. E aí como? Vou dar um exemplo, né, de como você fazer isso na prática. Como que você vai fazer isso na prática? Mudar sua mente na prática. De que forma? Romanos 12:2 fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas seja renovada, né? Faça essa mudança de mente, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E aí, como que é isso na prática? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu comigo este final de semana? Olha que delícia. Eu, fui passear com meu marido. Foi aniversário dele, na sexta-feira. E eu
né, tô fazendo workshop, espiritualidade ativada, então trabalhei até tarde, nós tivemos aula até tarde, encerramos a aula e tal, e eu já tinha programado algo diferente, então eu não podia sair, comemorar, comprar o bolo, fazer nada em casa com meu marido, porque eu tava trabalhando. E ele, né, concordou que a gente fosse fazer alguma coisa no sábado para comemorar o aniversário dele. Quando foi no sábado, eu já tinha programado um momento especial, diferentão para nós. E ali, nós fomos para um hotel na cidade aqui, e assim, uma coisa diferente. Mudei minha mentalidade. Por quê? Qual que é a mentalidade que a gente tem de se hospedar num hotel? Não é normal, comum, você se hospedar num hotel quando você vai viajar? Né? Então, tô contando para vocês. Normalmente, quando a gente vai viajar, a gente reserva um hotel e vai ficar hospedado num hotel. Aí, eu estando na minha cidade, na mesma cidade, eu fui lá e reservei um quarto no hotel para eu ficar com meu marido, para passar o fim de semana. Uma experiência diferente, né? E por que eu tô falando isso, contando isso para vocês? Para vocês entenderem a importância da renovação da mente. Olha que interessante, porque a minha mente aprisionada, ela diz que eu só posso ficar num hotel se eu for viajar para outra cidade. Mas quem diz isso? Né? O comum, o normal. Agora vamos sair da caixinha, vamos renovar essa mentalidade, vamos pensar diferente. E foi uma experiência incrível. E aí, o que mais que eu posso contar para vocês dessa experiência incrível? Eu cheguei com ele no hotel e falei, olha, meu amor, agora é uma surpresa para você. Nós vamos ficar aqui esse final de semana curtindo aqui e vamos fazer de conta que nós somos turistas em Curitiba. Eu moro em Curitiba e eu vou turistar na minha cidade, hospedada num hotel no centro de Curitiba. Nossa, foi muito diferente, gente. Eu confesso para vocês, foi uma experiência incrível. E depois, durante esse passeio, nós dois nos olhávamos assim, a gente falava, meu, nós estamos vivendo algo muito diferente. E ele, né, e eu nos olhamos assim, cara, isso é renovação da mente. É renovar a mentalidade, é experimentar algo novo, é ver que a gente realmente pode mudar alguns padrões. E é uma coisa tão simples, gente. Mas o que mais eu quero contar para vocês dessa experiência que foi muito, assim, extremamente importante para nós. Nós fomos abordados durante este passeio pela cidade como turistas. Veja, em outros momentos, ele mesmo, né, o meu marido mesmo falou para mim assim, você lembra outro dia que nós viemos aqui no centro, nós fomos comprar alguma coisa numa loja lá no centro. E ele falou assim, você lembra aquele dia que a gente veio? Eu falei, sim. Daí ele falou, olha como foi diferente hoje. Daí eu falei assim, mas como assim? Daí ele, sim, preste atenção no dia de hoje. Daí eu comecei a me lembrar o que aconteceu. Nós saímos, né? Nós saímos ali do hotel, nós fomos andar pela 15 de novembro. Nós andamos pela rua principal ali da cidade, a rua 15 de novembro. Daí nós paramos no Paço da Liberdade, que é ali na Tiradentes, e já fizemos umas fotos de turista. Daí andamos um pouquinho mais, tá? Daqui a pouco, alguém aborda a gente. Ah, vocês estão passeando? É assim, para resumir a história para vocês. 3 pessoas nos abordaram e perguntaram para nós se nós éramos turistas e da onde nós éramos. As pessoas falaram, nossa, vocês são de onde? Eu tava, olha que interessante, eu tenho tudo isso registrado, as fotos, depois eu vou postar nos stories. Eu estava com ele fazendo uma foto ali na praça, na Boca Maldita, que é uma praça aqui de Curitiba, praça, esqueci o nome agora, mas também é conhecida como Boca Maldita. Eu tava ali fazendo uma foto, Generoso Marques, eu acho. Tava ali fazendo uma foto com meu marido, de repente veio uma pessoa, um morador daqui de Curitiba, ele falou assim, quer que eu tiro foto do casal? Assim, as pessoas olhavam para nós e nos viam como turista.
Por que eu tô falando isso para vocês? Para mostrar o que é viver a palavra de Deus na prática. Entende? Porque quando você começa a viver aquela renovação da mente, as pessoas vão te olhar diferente. Nós estávamos vivendo um momento ali diferente e nossa postura, olha isso, mulher. Você quer ser uma mulher livre? Comece a mudar a sua mentalidade e a sua postura. Veja se faz sentido para você isso. O seu posicionamento. Você acha que as suas atitudes e a sua posição vai mudar totalmente o teu destino? Quando você, olha que mensagem, Deus é tão maravilhoso, que olha que chave incrível que Ele está liberando nesta noite. A partir do momento que você começa a mudar a sua postura, a partir do momento que você começa a se posicionar de forma diferente, as coisas começam a mudar em toda a sua volta. Eu não era turista. Eu estava normal, caminhando, como o meu marido falou. Num outro dia nós também viemos para o centro fazer compras e ver as coisas e ninguém perguntou. Só que hoje a nossa postura está diferente, né? Olha que observação interessante do meu marido. Ele falou assim, hoje a nossa postura está diferente. Então, se você quer ser uma mulher livre, livre de religiosidade, livre de qualquer prisão que você mesma, por vezes, se colocou. E o que mais dói, eu quero falar isso agora para você, Marquesa. O que mais dói, e para todas que estão aqui, né? A gente descobrir, e a Sônia que tá aí de prova, essa mulher incrível que me ajudou a sair de muitas cadeias que eu já mesma me coloquei. Lu, agora que eu vi aqui que é a Praça Osório mesmo, é isso mesmo, não é Generoso Marques, é Osório. O comportamento, Ju, é isso mesmo. Assim, muitas vezes nós nos colocamos em prisões por causa da nossa postura, da nossa posição. Muitas vezes nós nos apequenamos. Então, mulher, se alguma de vocês aqui está se apequenando, está se diminuindo por outras coisas, deixando a religiosidade, deixando os padrões serem maiores do que você, se liberte disso. Se liberte. Você é livre. Nós temos o sangue de Jesus que nos purifica, que nos faz livre. Então vamos viver essa liberdade. Vamos desfrutar dessa liberdade. Então, pra gente fechar, né, essa historinha que eu contei pra vocês, deliciosa desse fim de semana que nós passamos ali, incrível, vivendo a palavra, né? E ali, a nossa atitude era de turista. E as pessoas nos viam como turista verdadeiramente. As pessoas estavam nos vendo como turista. Olha que interessante isso. O nosso comportamento era de turista. Porque, sabe por quê? Porque a gente parava para observar o prédio. Eu falo, olha amor, esse prédio aqui, quantos anos que tem esse prédio? E quantas vezes nós passamos aqui e nunca reparamos nisso, né? Então, quando nossa postura, nós falamos assim, vamos desfrutar então, vamos aproveitar, vamos tirar foto. E eu ainda falei pra ele assim, eu falei, amor, vou te falar uma coisa. Se a gente tivesse na Europa, se a gente tivesse, ou em qualquer outra cidade, a gente ia parar pra tirar foto daquela placa. Juro! Vocês já não fizeram isso? Às vezes a gente vai para uma cidade diferente e a gente quer tirar foto da placa. E aqui a gente não faz porque a gente já está acostumado. Então, outra coisa para você prestar atenção, quais prisões você está acostumada a viver? Quais prisões você está vivendo? Preste atenção. Ore e peça discernimento do Espírito Santo para ver, assim como Josué fez,
Quando o homem apareceu para ele lá, Josué teve essa visão e Josué perguntou: você é dos inimigos? Você é por nós ou é contra nós? Então eu falo para você, ore e peça discernimento para ver se você ainda não está em prisões, né? Porque por muitas vezes a gente fica nessas prisões e deixa de viver as maravilhas, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A gente, quando está em prisões, deixa de experimentar a boa. E quais são prisões? As prisões, vocês estão entendendo aqui? Que desde o comecinho eu tô levando vocês a pensar, a perceber a sutileza das prisões. E aí nós falamos das marcas. Isso que eu quero partir para o final aqui para vocês. As marcas das prisões, elas podem acabar conosco, acabar com o nosso futuro, acabar com as nossas alegrias, acabar com o nosso sorriso, né? Só que Deus tem muito mais para nós, né? Deus tem muito mais para nós. Então, o que eu quero perguntar agora para você? Que crente você quer ser? Né? Porque esse canal, esta página, a página de mulher cristã, aquelas mulheres que são livres em Jesus, que entendem, né? Que entendem quem elas são em Cristo Jesus. E que sabem que são livres. Mulher livre. Não vive aprisionada em cadeias. Cadeias da mente. Cadeias da religião. Cadeias das igrejas. Cadeias das casas religiosas. Porque quando você percebe que você viveu aprisionado em cadeias, você vai ficar com as marcas das cadeias. Então, lembre-se que ele já levou no madeiro toda a dor. Então, abra mão dessas cadeias. Abra os seus olhos para ver a verdade. Eu quero partir para o encerramento. A Eliane está contando aqui que lá em São Marcos ela tem a atitude de ser moradora há anos. E isso fez ela se sentir em casa, se sentir mais acolhida, viver mais feliz, né, Eliane? Que legal. É isso mesmo. Então, eu quero perguntar para você agora, para você ficar refletindo. Que crente você quer ser? Um crente religioso, uma crente religiosa? Que vive aprisionada? Que vive como robozinho? Eu ia falar muito mais coisa aqui, mas não vai dar tempo. Porque eu tô bem indignada hoje, bem revoltada com a religiosidade. Porque a religiosidade, eu sempre digo isso, aprisiona. E nós somos livres. Cristo nos fez livres. Cristo nos fez seres relacionais. Jesus, ele veio aqui para essa terra para ele se relacionar com as pessoas. E a gente, às vezes, deixa de se relacionar com um irmão, uma irmã, ou com uma pessoa que a gente vê ali na rua por causa da religiosidade, por causa das cadeias. Às vezes, você não olha no olho da pessoa e não conversa com aquela pessoa porque você tem medo, porque você pensa que é um assaltante, você pensa que vai te roubar, você pensa que vai te enganar. Né? Eu tô falando isso porque nós, crente é a moda Fabiana Teles, crente livre, né? Às vezes a gente passa pelas pessoas na rua, por essas pessoas pedintes, né? E a gente não olha porque a gente tem medo. Que crente a gente é? Jesus, ele olhava para todo mundo, ele falava com todo mundo. Jesus era um ser relacional e ele nos fez assim seres relacionais. Vamos nos relacionar uns com os outros, né? Com alegria. Ou a sua fé é só para você, né? Eu coloquei assim para nós encerrar. Pensa nisso. A sua fé é só para você? A sua fé serve só para você? Então vamos pensar em quais prisões. Pensem nisso, mulheres. Fica aí para reflexão para vocês. E eu já convido vocês para vir para uma live amanhã, às 6 horas. Quem tá aqui, amanhã eu vou ter uma live com a psicóloga Gesseli Teixeira, uma psicóloga muito incrível, gosto muito do trabalho dela. Então, quem quiser participar amanhã, fazer perguntas para as psicólogas, nós vamos falar sobre
a força dos grupos terapêuticos, a força das relações, porque eu tô terminando aqui. Oi, Anabel, que linda que você entrou. Nós estamos finalizando aqui. Então, para você pensar, né, que cadeias você ainda está aprisionada, né? E para você viver livre e liberta, que bom que você gostou, Ju. Pense nisso. Quais cadeias você ainda te aprisionam? Porque você é livre. Então, vamos desfrutar dessa liberdade, né? Liberdade dessa realização, dessa felicidade que é ter Jesus e ter essa vida livre, porque Ele já conquistou para nós. E às vezes a gente acaba entrando, né, nas cadeinhas. A gente mesma se aprisiona. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Vamos cair em si. A Bíblia fala algumas vezes assim que Paulo, né, caiu em si. Paulo vivia Atos 9, leia Atos 9. Paulo vivia uma religiosidade absurda. Ele perseguia os cristãos e de repente ele caiu em si. A Bíblia fala, né, Marquesa? Eu caí. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com você também, né? Você caiu em si. E você percebeu que você podia voltar a sorrir. Aconteceu isso comigo. Eu tinha perdido o meu sorriso. Eu estava aprisionada em mentiras. E eu parei de sorrir. E eu parei de sentir alegria. Mas quando eu descobri novamente que eu era livre, e que eu podia sorrir, e que eu podia ser eu mesma, foi mais libertador do que tudo, né? Eu não preciso viver padrõezinhos ditados pelos outros. Eu posso viver o que a palavra de Deus diz para mim a meu respeito. E a palavra diz que eu sou livre. A única prisão, se é que a gente precisa viver prisão, né? E isso não é prisão, isso é ser livre. A única pessoa que você tem que prestar conta é o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Você só precisa prestar conta, preste atenção nisso, para o Espírito Santo de Deus, que habita em você por causa do que Jesus fez naquela cruz. Tá bom, mulheres? Você é livre, mulher livre, para ser feliz e realizada em todas as áreas da vida, nas 7 áreas da vida, as principais. Você é livre para ser emocionalmente saudável, você é livre para ter uma mente feliz, você é livre para ter as suas finanças estabilizadas, você é livre para ser feliz na profissão, realizada naquilo que você faz, você é livre para ter saúde do seu físico, força e saúde, você é livre para viver uma espiritualidade ativada, certo, mulheres? Nós vamos partir para o encerramento. Eu vou ensinar um exercício, nas próximas lives eu vou ensinar um exercício sobre relações, Marquesa, daí você pega essa, sobre os relacionamentos, tá? Sobre aonde a gente deve colocar as relações, que é uma aula bem interessante que eu dou também dentro do meu workshop. Mulheres, muito obrigada porque todas vocês ficaram até agora aí. Se puderem assistir, assista de novo. Tem muita palavra linda liberada, palavra de bênção, palavra de liberdade, né? Eu venho aqui trazer liberdade para vocês, mulheres poderosas. Eu oro, agradeço por essa noite. Eu quero pedir assim para o Espírito Santo de Deus, Jesus, Filho e o Deus Pai Todo-Poderoso, essa trindade perfeita agora, Senhor. Senhor, toma conta dessas casas, Pai. Entra nessas casas, Pai, dessas mulheres que estão aí, Pai. Ensina cada uma, Espírito Santo. Sinaliza cada uma delas aonde elas ainda estão vivendo em cárceres. Liberta essas mulheres do cárcere agora, Pai querido, para que elas possam ser livres, livres em Ti, Pai. Eu declaro agora todas as cadeias abertas. Eu declaro, sim, o sangue de Jesus correndo do alto da cabeça até a planta dos pés de vocês, de cada uma de vocês, eu declaro. Eu oro, eu agradeço, porque cada uma de vocês pode abrir os olhos e se ver livre, verdadeiramente livre, nesta noite e por todos os dias da sua vida. Mulheres, muito obrigada por orar.
Orem sempre. E até mais. Eu vou encerrar, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo e vem pra live amanhã com a Gesseli, psicóloga. Nós vamos falar sobre relacionamentos, tá bom? Um beijo, boa tarde. Agradeço a Deus em nome do Senhor Jesus por esta noite. Fiquem em paz, queridas. Tchau, até mais.